As goleadas sofridas pelo Vasco neste século. Se tem um time no futebol brasileiro que gosta de tomar goleada, esse time é o Vasco. Em 2002, perdeu de 4-0 para o São Paulo, de 4-1 para o Bangu e de 4-0 para o Cruzeiro. Já em 2003, perdeu de 4-1 para o Paraná e 4-1 para o Cruzeiro. Já em 2004, foram duas goleadas também, 5-2 para o Palmeiras e 4-1 para o Vitória. Já em 2005, perdeu para o Juventude de 4-1, para o Palmeiras de 5-2, para o Atlético Paranaense de 7-2 e para o Figueirense de 5-1. Já em 2006, 4-1 para o Botafogo, 5-1 para o São Paulo. Em 2007, 4-0 para o Botafogo. Em 2008, que foi o ano do rebaixamento do Vasco, 5-2 para o Santos, 4-0 para o São Paulo, 5-0 para o Vitória e 4-1 para o Atlético Mineiro. Em 2009, perdeu de 4-0 para o Botafogo. Gosta de tomar de 4 do Botafogo, o Vasco, hein? Em 2010, 4-0 para o Santos. Em 2011, 5-1 para o Coxa. Em 2011, de novo para o Botafogo, 4-0. Em 2011 também, 4-1 para o América Mineiro. Já em 2012, 4-0 para o Bahia. O Vasco gosta de tomar de 4, é impressionante. 5-1 para o São Paulo em 2013. Em 2013 também, 5-1 para o Atlético Paranaense. Em 2014, 5-0 para o Avaí. Em 2015, 4-0 para o São Paulo. Em 2015 também, 4-1 para o Palmeiras. E também em 2015, 6-0 para o Internacional. Aí em 2016 não tomou nenhuma goleada, né? Pelo menos isso. Em 2017, 4-1 para o Corinthians, 4-0 para o Palmeiras, 5-2 para o Palmeiras. Tomou duas goleadas em 2017 para o Corinthians, mano. Isso aqui é impressionante. Aí em 2018, perdeu para o Jorge Wilstermann de 4-0, mas aí foi lá na altitude, né? Perdeu para o Racing de 4-0 e 2018 também perdeu para o Cruzeiro de 4-0, além de ter perdido para o Corinthians de 4-1. 2019 perdeu para o Atlético Paranaense por 4-1 e para o Flamengo por 4-1. Já em 2020 perdeu para o Atlético Mineiro por 4-1. Em 2020, cadê? Eu até me perdi aqui, foi tanta goleada, mano. Também perdeu para o Ceará de 4-1 e perdeu para o Grêmio de 4-0. Em 2021, para o Bragantino de 4-1 e para o Botafogo de 4-0. Novamente perdeu para o Botafogo e de 4, mano. Impressionante. Em 2023, perdeu para o Flamengo de 4-1, para o Santos de 4-1 e hoje perdeu para o Criciúma de 4-0. No total foram 47 goleadas.